Bom dia, boa noite, boa tarde, meus amigos. Eu sou o Bruno Namorado, estamos aqui no Hub Podcast. E aqui hoje. na minha frente ele, DJ Mendrinas. Estamos aqui no Hub Drops. Verdade. Hoje é o Hub Drops, meus amigos. Brainstorming nem aconteceu e já tá rolando o nome. Exato, já ficou esse nome aí. Já beleza. Beleza. E aí, meus Já me amiguinhos? deixou sem alternativa. Tudo bem com vocês? Usou uma técnica que usaram com você. Aquela agora há pouco. famosa invertida. Fala na frente das câmeras, você não tem que falar. E ele. E aí, Vona. Bonaiver, tudo Iver. Vona Bonaiver. Essa carinha de sono que vocês E gente adoram. aqui somando com a gente hoje. Olha aí, ela, ó. gente. A maior fã do podcast. ela- competindo com os horários de Zozô. E com mais conteúdo que todos juntos do podcast. Exatamente. Nossa professora. A professora. Oi. Bom dia, boa tarde, boa Mirinha. noite. A professora Helena Moradinha. do E Carrossel. eu vim de professora, vocês viram, Olha lá, né? eu vi. De coletinho. Guarda-pozinho. Veio já. Olha lá. Uma palmatória e tudo. Carrossel, Cirilo já Milho. chega já. A Miriam vai virar o Denilson, mano. Olha como eu sou velho. Lembro que o Denilson. Denilson entrava só pra resolver, só. Segundo tempo, é verdade. É a última desse- lembrança de futebol dele, pouco Onde- nova. você vê. Não, mas eu lembro do cara entrando, vindo Ele resolvia, quatro. Entrava e resolvia. Muito bom. Denilson. E sabe quem resolve? Sabe quem resolve, Pera aí, explica Brunão? o que é o Hub Drops, O cara. Hub Drops, o que ele é? A gente vai fazer conteúdos mais objetivos Temático. sobre assuntos específicos para tirar suas dúvidas. E fique tranquilo, gente, que nós teremos os nossos episódios ainda normais. Normalmente. Aqueles compridão, gigante, de 3 horas, Que a 2 gente horas quase e tal. morre pra Só que gravar. quando a gente fizer o Drops, ele é um assunto só. Ele é um tema muito bom e a gente vai discorrer aqui. Não vai ser tão grande, tão longo, mas vai ser poderoso e vai causar um efeito muito forte. E nisso, Diz e ni- eles, né, forte. que em meia hora. E nisso, eles estão ganhando mais conteúdo. Porque agora tem Exato. mais vídeos por semana. O Hub é muito top, mano. Ele é pressão, né, mano? Sério, mano. Exatamente. Só vai Porque melhorar. ao invés É o de melhor ser- podcast que existe. Em Ele já tudo veio você fala. rasgando meu Em fone. Conteúdo, tudo. imagem. Maravilhoso. Imagem, qualidade, em tudo. Super, super. É isso. Meu E falando Deus. em imagem... Falando em imagem... Para tudo. Essa imagem maravilhosa que você vê é da Mr. Videomaker. Se você está precisando de câmeras, lentes, equipamentos para vídeo, procura Mr. Videomaker. Eles são representantes da Blackmagic no Brasil. Essa imagem maravilhosa que vocês estão vendo aqui é dessa câmera Blackmagic. Mas eles também têm outras câmeras, outras lentes. Então, aqui na descrição tem o contato deles, Mr. Videomaker. E eu quero agradecer também ao Warbank, esse novo Warbank. digital que está chegando Venha para pro trazer digital. confiança para o digital. Então é o seguinte, aqui na descrição tem o ourbank.com.br para você saber mais sobre esse banco e se informar e fazer lá o seu pré-cadastro. Que o Brunão não consegue falar pré-cadastro. Loja do Morada. Enrola a língua. E a loja do morada.com.br. Compre para dar de presente para seus amiguinhos agora no final do ano. Vai ter amigo secreto na firma que eu sei. Então compra a loja do Morada para dar para A eles. gente já sabe que todo mundo vai ganhar aqui, né? Nossa, nosso amigo secreto vai ser só loja do Morada. Gabo, não Um tem pro outro. chocolate, não tem nada. Só loja do Morada, um pro outro. Mas é isso, lojadomorada.com.br. E, gente, E hoje a gente vai falar sobre... nós vamos falar sobre About. viver pelo poder da sua semente. É isso. Esse assunto que tanto nós ouvimos e falamos, mas que tanto muita gente... abençoou muita Isso. gente. Que Tem muita tanto gente que são- vive em crise com São isso. questionados. O Bruno é muito questionado sobre Eu esse planto e assunto. não colho. Eu não vi nada Se acontecer. você fala que você planta, então me dê. Exato. Você não fala que você é semeador, então me dê seu violão. A terra Vonei, pidonha. Exato. Já recebeu uns Chacoalhar e-mails lá? né? Gente, vocês não têm noção de quantos violão eu teria que dar por mês. Que eu O recebo. famoso chacoalhar o coqueiro pra ver se Ah, a cai. gente viu o Brunão pregando sobre semeadura, que ele é semeador. E, cara, ele não consegue pagar minha faculdade. Né? Ele não entendeu nada, né? Que era pra ele não semear entendeu, brother. na vida de alguém. Ele quer Exato. receber a semente. E não era nem Entendeu sobre mim, cara. Isso é uma loucura. Mas, gente, esse assunto começa, eu já falei aqui, a gente vai. Tenho pregação disso, mas isso começou na nossa vida. E, cara, primeiramente, vendo meus pais. Meu pai era. Lembra, né? Meu pai, ele fazia o culto, acho que dificilmente um culto que meu pai não entrava na hora do ofertório com um saco de dinheiro na mão e falava, nós vamos ofertar ao Senhor, nós vamos honrar o Senhor. E ele lia sempre um versículo que falava assim, não se apresente diante de mim de mãos vazias. E aí ele falava, gente,
hoje ninguém vai ficar sem ofertar. Alguém está sem oferta aqui. E aí ele ia e dava dinheiro para as pessoas poderem ofertar. Só que isso foi virando uma cultura, porque foi virando uma cultura. Então era natural não se apresentar diante do Senhor, primeiramente, sem ter como honrá-lo, de mãos vazias. Então, a gente estava fazendo um louvor, chegava na hora do ofertório, a galera já olhava assim, já olhava para a cara do mais necessitado da banda, já ficava assim, mano. Na época era o Brunão. Tô sem nada, velho. Os caras, não, mano. Então foi virando uma cultura, a gente tinha isso. Então eu vi meu pai e minha mãe sendo muito generosos com muitas pessoas e tal. Só que anos depois eu também fui vivendo minha vida, fui vivendo a prática do nosso casamento, a gente foi vendo a força dos recebidos. Cara, eram tantos recebidos. A gente era influencer. Porque, 2 cara, meses. chegava tantos recebidos de luz, de água. 2 das Casas meses antes Bahia. de casar, o irmão deu o carro. Exato. Nossa. Loucura. Eram tantos recebidos de boletos que chegavam. Sim, eram tantos Você lugares. nem postava, né? É verdade. E vocês semeei viviam, o carro. vocês viviam essa parada... Porque assim, a gente começou a conhecer isso aqui com o Lê, né? Só que daí vocês chegaram, já tinha essa cultura, né? A gente já tinha, porém, nós viemos a primeira vez aqui ministrar, não morávamos aqui. E nós ministramos sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Foram 3 sessões. E aí, quando chegou na última sessão, na hora do ofertório, a igreja começou a vir na direção da banda e eles começaram a semear, dar boné, jaqueta, relógio, dinheiro, livros, Bíblia. Cara, eram muitas coisas e eu fiquei muito assustado porque o volume era muito grande. E outra, não era só em mim, era em todos. E eram muitas pessoas vindo na direção, assim, sabe? Eu falava, cara, o que está acontecendo? E eu lembro que eu olhei assustado por ler, assim, ele só olhando. E eu falei, e não foi nada combinado. Então, não foi assim. Igreja, Façam. olha, nós mandamos no WhatsApp de todo mundo, então agora nós queremos honrar os nossos convidados, impressioná-los para eles irem com o queixo caído para casa. Não, fazia foi o assim, apelo, ó, né? gente, Não tinha um apelo. nós vamos honrar ao Senhor. Chegamos no momento da oferta, tal, você com seus dias, sua oferta. Então as pessoas foram para frente da igreja, um louvor tocando, e aí eles ofertaram ao Senhor. E boa parte daquelas pessoas, depois de ofertar, eles vinham já viravam para a direção da banda, vinham e traziam presentes, coisas, itens, e eram sementes. E aí eu fiquei assustado, cara. Falei, cara, eu nunca vi isso na minha vida. Nunca vi isso na minha vida. E eu virei pro Lê assustado, falei assim, cara, maioria nunca que viu, é né? isso? Eu falei para ele assim, o que está acontecendo, cara? E ele virou para mim e falou assim, cara, essa igreja não vive de salário. A gente vive pelo poder da nossa semente. Brother, pau! Explodiu um negócio no meu peito, cara. Explodiu, assim, eu falei, uau! Porque por mais que eu aprendi esse caminho de generosidade, de semente com os meus pais, a vida adulta, né? As pequenas alegrias da vida adulta, vai o provérbio ali do Emicida. Vão minando ali. Cara, foi levando a gente para um lugar que, cara, beleza, você tinha uma generosidade, mas você tinha uma garantia dentro da casa dos seus pais ali. Não era um hábito, E agora né? não, agora era nós por nós. Então, tipo assim, cara, é verdade. Não era um hábito. Tinham momentos. Momentos. Eram situações. Pô, o carro mesmo, não foi um negócio fácil de eu dar o primeiro carro. Foi o segundo aquele. Não foi um negócio fácil. Foi assim, pô, cara, Deus realmente precisou quase materializar na minha frente para me convencer a ser meu Tipo, carro. foi uma situação específica. Foi uma situação específica. A gente fazia um também trabalho mas também social. muita semente não se faz se não for algo específico que Jesus falar, não é? Não, mas sei. era uma situação Algumas, específica, entendeu? assim, sabe? Tava falando na igreja sobre isso e sentiu a necessidade. Nossa, eu acho que eu doando meu carro eu conseguiria contribuir, sabe assim? Não era um hábito de, tipo, você entender todo dia, Deus, o que o Senhor deseja que eu dê hoje? Mas não existem sementes que você, por exemplo, eu já vi o Lê falar muito, já aconteceu comigo, de algo que você vai semear, quer semear, porque você tem o hábito, e Jesus fala para você não fazer. Tá ligado? Ou você precisa ter um discernimento Aí que não é para isso aquele entra- momento, para aquela pessoa. Mas pra aí aquela isso hora. Cara, entra depois isso que você tem um hábito, num né? lugar, eu talvez entraria no final, mas já tá tudo assim mesmo. Cara, um dia, quando eu peguei essa palavra, eu falei, cara, eu vou me tornar um semeador compulsivo mesmo.
Então eu falei assim, cara, então antes de eu aprender a discernir a terra, porque isso também envolve a parte bíblica ali. Principalmente a pidonha. Né? Não, assim, sai o semeador a semear e tal, é coisa que a gente consegue conversar aqui sobre. Eu até falei pra Miriam um dia, falei, Miriam, eu vou sair semeando mesmo e ferva-se. A terra que cair, vou semear e vai cair em terra espinhosa, vai cair no meio do caminho, vai cair em terra fértil, vai cair em todo lugar. Porque não é para mim, naquele momento, não era sobre a terra, era sobre mim. O seu hábito. Para mim o foco ainda não estava na terra. Olha, eu semeou em terra fértil. Não, estava em eu preciso me tornar realmente um semeador. Eu preciso realmente me tornar um semeador, sim. E é louco que eu falei assim, cara, eu saí semeando, eu falei assim, então o dia que eu exagerar, aí Deus me para. Deus não me para, mas Ele me freia e me leva para um outro lugar. E esse dia, um tempo depois, chegou, anos depois. A gente estava num culto lá, o Judá Bertelli me ligou. Dá medo, hein? Judá liga, você dá, Jesus. O que eu fiz? O Judá Bertelli me ligou. Passarinho e tinha loucura. acabado, mano, assim, acabou o culto, velho. Acabou o culto de manhã, assim, ó. Não tinha streaming esse negócio. Tipo assim, acabou o culto, o pessoal se abraçando, o celular, o Judá Bertelli. Falei, eita, eu tava com o Prado abraçado, assim, ó. O Henrique Prado, assim, mano. Aí eu peguei o telefone, atendi dele. Falou onde eu tava. Você tá perto da escadaria, tem um quadro de energia do teu lado, você não sei o que. Começou a falar um monte de coisa. Falei, capreula. E aí, no meio da conversa, ele foi 45 minutos de ligação. Aí, no meio da fala, ele falou assim, ele falando meio que em primeira pessoa, assim, ele falava assim, filho, aprendeu a ser semeador, né? É generoso. Parabéns. Mas muitas das suas sementes estão tirando pessoas de um processo que eu que coloquei. Por que você acha que... Ou seja, tipo assim, cara, eu tava gerando uma generosidade tão grande que eu via uma necessidade em alguém e eu já queria suprir. E, cara, era um tratamento que Deus estava fazendo na pessoa, que ela precisava passar e amadurecer. Você ia, talvez, pelo olho natural de falar, cara, eu acho que ele tá precisando de alguma coisa. Porque pra mim não tava ainda no olha, aqui, Fala olha, de um estágio, né? Não, era um estágio pra você aprender a discernir a terra, você tem que começar a aprender a plantar. E aí, conforme vai gerando fruto, você vai conseguindo discernir. Olha, essa terra aqui é legal, porque essa terra não precisa disso ou daquilo. Um agricultor, né? Para ele aprender a plantar, saber o que vai colher, como vai colher, tem que começar a fazer. E a terra é projeto, a terra é pessoa, a terra é... Cara, social, é obra, é... E semente? O que é semente? A semente é o que você tem, cara. Semente não é só dinheiro, né? Exato. É o Dan que fala? Eu planto o que eu tenho e colho o que preciso. Inclusive, quando eu vi isso, Viver pelo Poder de Semente, e eu lembro que eu ia na casa do Lê, e aí... Nossa, falar sem ele aqui é ruim, né? Expondo assim. Mas eu lembro que eu vi algumas coisas da vida dele e ele não sabia que eu tinha acesso a algumas coisas... assim, financeiras mesmo. E assim, eu falava assim, pô, a conta não bate. Eu falei, mano, tipo assim, realmente a conta não fecha, assim. Eu sabia quanto ele tinha acesso a ganhar, tal, porque, cara, sabia de algumas coisas. Eu falava, mano, e o cara é muito próspero. E eu falava, Lê, como é que... Ele falou, cara, eu vivo pelo poder da minha semente. Eu via como ele era o primeiro a sair escondido, pagar a conta de todo mundo, tal, semeava tudo. Qualquer lugar que a gente ia, não dava tempo da gente falar, vou fazer. O cara se antecipava mesmo, assim, para tudo. Sim. E a gente via várias colheitas, ele acontecendo na vida dele. Eu falei assim, caraca, velho, o cara realmente vive o que ele tá falando. E eu falei, cara, eu vou... E o próprio Dan, um dia, falou uma coisa que é bem legal. Ele falava assim, ele falou sobre informação, revelação, aplicação e transferência. E aí eu peguei isso, falei assim, cara, toda vez que você recebe uma informação, persiga essa informação, persiga essa informação, cave ela, e você vai encontrar a revelação. Porque às vezes eu libero uma revelação, que foi para mim uma revelação, mas para você vai entrar com uma forte informação. E aí, se você perseguir essa revelação que Deus me deu como informação para você, o Senhor vai revelar uma nova coisa para você nisso. Então, perseguindo a informação, você descobre a revelação. Você perseguindo a revelação, você encontra a aplicação, que é a hora que sai de um negócio teórico, de uma revelação espiritual, para, beleza, como é que eu aplico isso? O que eu vou fazer, né, com isso? Como é que isso é aplicável de verdade aqui, ó?
aqui no dia a dia mesmo. Beleza, então eu persigo a aplicação. E essa aplicação, ela pode demorar muito tempo. Ela pode ser rápida, ela pode ser longa, porque a aplicação fala de cultura, que fala de cultivo. Eu preciso cultivar isso daqui. Então, a gente vê longe de mim, não estou falando mal de Elias, mas estou falando de uma situação que aconteceu na vida dele. A Bíblia fala que Elias, ele entra na casa de uma mulher e fala para ela assim, não temas. E a mulher está o quê? Numa necessidade. Está passando uma necessidade brava, estava cozinhando um negócio ali, era a última coisa que tinha. Ele falou, dá para mim, o que você vai fazer? E vou morrer. Um absurdo. É um absurdo. Eu vou fazer aqui para mim, para o meu filho, vamos comer e vamos morrer. E o profeta aparece lá, apareceu o Gugu na minha casa. Cadê? Pasta Meu de Deus, dente. olha! Cara, e chega lá, e em vez dele dar algo para ela, ele vem tomar o resto. E falou assim, Deus mandou esse bolo, você dá para mim. Não temas. Só que 2 capítulos depois, a Bíblia vai dizer, Elias teve medo e foi parar dentro de uma caverna, fugindo de Jezabel. Ou seja, ele mesmo, 2 capítulos antes, profeta falando, não tenha medo. Autoridade. 2 capítulos depois, Arriscando até a vida de outra pessoa, ele né? estava caindo naquilo que ele estava pregando. Da tá palavra ligado? que ele... Da palavra que ele que estava ele lançou. lançando. Ou seja, a aplicação, ela te leva para esse lugar da revelação que você precisa viver. E quando você vive essa aplicação, você encontra um lugar de transferência. Você não vai falar de uma informação. Cara, você vai poder transferir uma vida. Você fala, cara, peraí. Você vai poder partir o pão, né? Jesus, É ele isso que partiu eu o ia pão, falar. eles reconheceram, porque Exato. ele era o pão. Eu falei, cara, eu estou impartindo minha vida com vocês. Então, a gente começou a gente pegou essa palavra do Dante e falou, cara, nós vamos ser perseguidores dessa palavra mesmo, cara. Eu quero porque, entender tudo que o senhor tem. Às vezes, quando se fala sobre semente, a galera acha que, tipo, eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro, né? A gente tinha uma irmã na igreja que toda vez... A irmã Maria era e a muito semente boa. não fala só de um período de ofertório, né? A semente fala de um período diário, né? Em todas as situações. Toda vez, ela só sabia falar isso. Você passava na frente da casa dela, ela estava lá todos os dias. Ela só fica falando, eu não tenho dinheiro. Ela ficava mas sentada eu sou 24 horas na frente da casa pobre, dela. Eu não vou pagar. Mano, a gente já sabe o que foi a personagem que Cara, discipulou a era Miriam, muito mano. engraçado porque falava assim, gente, nós chegamos no momento de ofertório, do nada vinha assim, mas eu já falei que eu não tenho dinheiro. Gente, mas a irmã batia meio fora da bola. Ela batia sim. fora do bumbo. E aí, cara, um dia teve um pastor de fora que veio pregar, e aqueles pastor que usa os outros de exemplo, sabe assim? Que pega a pessoa e coloca o microfone na boca dela e vai no ouvido e fala assim, fala tal coisa, tal coisa. Ah, pegou bem a irmã Maria. Pegou bem ela, fez assim... Aí ele pegou, colocou o microfone na boca dela e falou assim pra ela, assim, diga assim, eu sou pobre. E ela, mas eu sou mesmo. Ele não diga. Mano, Não, diga, eu sou muito pobre dela. Não, mas eu sou mesmo, pastor. mano, tadinha, mano. Cara de Deus, velho. Mas, Ó, deixa eu- Mas só vou vai. concluir, a questão não é dinheiro, né? Quando a gente entendeu, recebeu essa palavra, eu planto o que eu tenho e eu colho o que eu preciso. No momento da nossa vida, a gente precisava, sim, de dinheiro, precisava. Mas a gente começou a plantar o que a gente tinha. O que a gente tinha? Tempo. A gente tinha uma casa que podia receber as pessoas. Tinha a gente livro, tinha tinha livro, roupa, a gente tinha tinha relógio, tinha boné, tinha sabe? comida. Então, assim, a gente foi entendendo muita de coisa, é muito Deus vasto, né? coisas que a gente poderia oferecer como semente, né? Que talvez aquela pessoa precisava naquele momento. E a gente foi Exato. colhendo o que a gente precisava. É muito bom você ter essa noção de que é muito vasto, porque, mano, você tira desculpa de campo, né? Por exemplo, eu tô entrando numa estação que eu me mudei agora. Mano, o meu coração... Mano, eu não fui... Eu quero uma casa, eu quero um negócio... Mano, o prazer que eu tive de botar a galera lá dentro, falar, mano, eu posso dar um conforto, um espaço bom pra galera, porque eu queria. E Jesus me deu tudo que eu precisava. Eu falei, Jesus, eu quero receber a galera aqui para dormir. Ele foi, deu tudo com ar-condicionado, tudo que eu precisava. E é prazeroso falar, porque, mano, para mim não é uma casa boa para mim. Eu falei, mano, tem uma casa boa para poder receber. E, na verdade, pra poder aí é que semear está tempo. o segredo da colheita. A colheita não tem a ver com a semente, tem a ver com o propósito do seu propósito. coração. Então, deixa eu te falar. Tudo que eu plantar, eu vou colher. E outra, eu posso esperar a minha colheita? Então, Dá tempo para colheita, você fala? Não. Tudo que eu plantar, eu colho. E eu posso esperar. Cara, eu vou plantar isso aqui. Certamente plantar eu vou é colher. certeza que Eu vou plantar colher. isso aqui, eu vou colher, eu sei que eu vou. Tipo assim, eu posso ter isso no meu coração de esperar a colheita?
Ter a expectativa na A colheita. expectativa na colheita. Cara, eu acho que esse Ou a assunto é certeza muito de bom. colher, A pergunta né? é muito boa. Só que, você quer falar ou eu falo? Foi um bagulho tipo, você conta ou eu conto? Deixa eu só falar. Não. Eu acho que ela vai falar uma coisa, eu vou falar outra. Mas não se Mas contradiz. Por exemplo, completam, né? parábola do semeador é muito legal, porque Jesus cria 42 parábolas. São 42 histórias criativas, contemporâneas, que tinha a ver com a cultura deles, para eles poderem entender sobre o reino dos céus. E uma dessas 42 histórias, ele fala sobre um semeador. Ele cria uma história falando: o reino dos céus é como um semeador que sai a semear. Começa assim já, o semeador que sai a semear. E aí um dia eu estava num discipulado com um casal e eles falaram assim: cara, a gente planta, mas eu tenho a impressão que a gente não colhe do que a gente planta. Eu falei assim, ó, abri o texto com eles, comecei a discorrer. Texto muito conhecido, gente. Eu falo: saiu o semeador semear, teve sementes dele que caíram na beira do caminho, teve sementes dele que caiu no terreno rochoso, teve sementes que caíram em terrenos espinhosos e teve sementes que caíram em terra fértil, terra boa, e elas deram frutos. Então, mas antes de eu trabalhar sobre esses tipos de terreno, as coisas e tudo mais, o que eu falei com ele assim, a coisa que mais me chama a atenção já jogou bola? Você é jogador? Não. Não. Não precisa nem perguntar pra mim, né? Você é a bola? Sou. Eu e a vozinha. Ó, já pesquei? Já. Sou pescador? Não. O Fona é pescador. Eu sou pescador. Ou seja, cada um tem uma coisa que o outro não tem. Já joguei videogame? Já. Sou um gamer? Não. Medina é. Eu Tipo gosto. assim, todo mundo já fez alguma coisa que o outro é bom fazendo. O outro Verdade. gosta de fazer tal. Eu falei assim, então, onde isso se aplica nesse texto? Saiu o semeador a semear. Uma coisa é você semear. Outra coisa é ser semeador. Ser semeador. Outra, tipo assim, cara, beleza. Ou já bati uma bola. Tá, e você tá falando isso com um jogador. A primeira palavra sobre o texto é muito da hora. O Pera aí. semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear. Peraí. O semear não é algo que eu faço joguei bola a última vez, faz tanto tempo, fui pescar a última vez, faz tanto... Não. O cara, tipo assim, mano, cantor, teve um músico, dia- eu sou Tipo, isso eu bati uma todos bola os uma vez e não dias. fui patrocinado? Como isso? Teve um dia que eu semeei, faz uns 2 anos. Tipo isso. Nossa, uns justamente. 3 meses atrás. Não, peraí, cara, peraí. Exatamente. Falou, o contado, texto né? aqui é para quem realmente vive e respira esse ambiente, parça. E, ó, posso, né, como... 2 Coríntios 9, 10, 11 fala assim, ó. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Então, nós esse temos texto é muito aqui... legal. Lê devagar. Vamos lá. Eu conheço de cor, mas Sim. tem 2 muita Coríntios coisa... 9, 10 e 11. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come. Então, nós temos 2 tipos de pessoas. Nós temos aquele que tem a semente e a gente tem aquele que Aquele come. que recebe semente e aquele que recebe pão. Aquele que tem a semente e aquele que recebe o pão, que come o pão, sabe? Então, tem pessoas que só querem comer o pão. Agora, tem aqueles que querem a semente. Qual que é a diferença aqui? Deus supre a semente, Ele não supre o pão. Fala, Deus supre o nosso pão de cada dia, sim, mas pode ter um dia que o pão vai faltar. Agora, quem tem a semente... Aí nunca falta. Só que o pão, ele fala de uma necessidade sua. De uma necessidade pessoal. Ela te supre, te sacia. Como discernir? Mas a semente, as suas sementes, Se elas eu são sou alguém pra... que come ou se eu sou um semeador. Justamente, eu recebi uma semente. Como que eu discerno se aquilo é uma semente ou um pão para mim? Eu acho que o seu... Porque Deus dá semente ao semeador e pão. Ok. Como que eu discerno isso? Você pode estar comendo a semente. eu né? acho que Justamente, porque às vezes eu tô comendo a semente. Eu acho que isso Eu vem acho de que é hábito, muito, né? eu acho que é muito, na verdade, eu acho que é muito fácil discernir isso. Porque o pão, ele fala de uma necessidade básica. Tem pessoas que lhe faltam as coisas necessárias
básicas da vida. Você está olhando, desejando coisas de alguém, você está precisando de algo. Nossa, mano, como eu preciso disso? É claro. E quando você tem angústias por semente, se ele supre pão a quem come, está falando, cara, esse cara está com fome. Ele precisa disso. Mas ele também dá semente a quem semeia. Cara, ele já saiu desse lugar, dessa condição. E ele entendeu que a angústia dele tá por querer dar mais. E é os papos que a gente tinha. Sim. A falsa... A maior mentira que a gente conta, que todo mundo já contou para si mesmo, de, nossa, cara, eu queria ter muito mais condição para eu poder Ajudar. Para eu poder ajudar missionários, sustentar, não sei o que lá. Tá, parça, mas você consegue fazer isso com R$20 hoje? 50. Não. Então para, Miguel, velho. Quem não faz no pouco, No né? pouco não vai fazendo muito. É agora. Então, você não precisa chegar nesse lugar. Não tem a ver com quantidade, é agora. né? Tem a ver com então, atitude. Isso fala. Disposição. Isso. Então, tipo, a gente mesmo, numa conferência um dia, eu fiquei sabendo que um pastor semeava um carro todo ano na vida de alguém, bem naquela época. E eu fiquei 3 dias na conferência olhando, falando, Deus, faz esse cara me ver. Porque eu realmente estava a pé, eu estava precisando de um carro e tal. Tava como comilão. E tipo assim, cara, eu tava com uma necessidade. Também nesse E eu caso. falei, uau, Deus pode suprir minha necessidade, eu preciso. E, cara, aquele cara não semeou em mim e tal. Nem sei em quem ele semeou. Você tava como um pedinte. Exato. Só que, cara, eu fui pra casa, fiquei revoltado com Deus e fui orar. Você ficou bravo com Deus Não, ainda. fiquei bravo, porque eu não orava pedindo. Cara. Eu não orava pedindo. Fazia anos, eu acho. Eu falava, cara, Não era um hábito seu ficar pedindo algo. Não, eu tinha até uns drive instalado disso aí. E não eu achava, pedir. eu achava zoado. Eu falava, nossa... Deus sabe o que eu preciso. Até porque tinha um clima Pedis mal, né? na adoração brasileira também. Tinha uma vertente muito pedindo as coisas e tinha uma vertente, tipo assim, cara, eu não quero suas mãos, eu quero sua face. Então eu tava nisso também, mas eu endemonizava quem queria as mãos. 2 extremos. Né? 2 extremos. Mas tem pessoas que realmente naquele momento precisam das mãos e, cara, você caminha para um lugar de face. Então, para a intimidade, né? Vai vir uma geração que vai buscar a face do Deus de Jacó. Essa era a minha procura. Falou, pô, cara, Jacó não foi um cara que teve intimidade. Jacó foi um cara que tretou com o anjo, tretou com Deus, porque ele queria a bênção dele. E a gente canta no busão do retiro, me dá minha vitória para depois subir. Jacó segurou o anjo, amarrou o anjo, não pela experiência, mas segurou para a minha bênção. Eu falei, pô, e onde ele colocava a mão através dessa bênção, prosperava, e é o que todo mundo quer. Aí o texto vem dizer que virá uma geração, tal é a geração daqueles que buscam a face do Deus de Jacó, ou seja, Jacó nunca buscou a face. Ele teve a bênção para as mãos que prosperavam. Então, esse versículo é muito poderoso. Então, eu tinha isso. Então, eu falei, cara, eu não vou ficar orando e tal. E aí, a única vez que eu orei depois de anos, Deus vai e não faz. Bom, cara, eu achei que eu estava guardando crédito, tá ligado? Eu falei, não, estou guardando crédito para quando eu gastar a minha... tinha direito, quando eu gastar a minha ficha, ela valer a pena. A ficha, né? E eu pus a ficha e não caiu. Se fosse por merecimento, não tinha respeito. A garrinha do ursinho subiu vazia. Caiu na hora. Gastei meus R$2 à toa. Eu pus minha ficha e não caiu. E aí eu resumo que o Senhor me levou para um processo muito lindo, bíblico, cara, assim, 100% bíblico, que gerou até, inclusive, tudo isso que a gente está conversando hoje. Isso aqui é uma parte. Mas... E foi muito louco, porque o Senhor começou a falar comigo sobre reinado, sobre sacerdócio, me falou um monte de coisas, e o Senhor começou a falar exatamente sobre esse desprendimento, sobre semear. E a gente foi semeando, o resumo da ópera que anos e anos e anos, na verdade não foi tantos anos assim, tempos e tempos depois, a gente foi ver que a gente já tinha semeado 7, 8 carros. Daí a gente deu conta assim, falou, caraca, velho, tudo isso começou quando anos atrás eu entrei para um quarto revoltado com Deus, porque alguém não semeou um carro em mim. Sim. E anos depois a gente se tornou o provedor daquilo que eu acho que o foco, assim, como eu vou saber, tipo, se isso é semente ou se isso é pão? O foco não é o que eu vou fazer, mas o foco aqui é quem eu vou ser. Quando eu sou só o que come o pão, eu não vou saber discernir. Agora, quando eu sou aquele que tem a semente, eu sei se aquela semente
é semente e eu sei quando ela é pão. Por quê? Eu sei diferenciar. Uma semente é completamente diferente de um pão. Sim. Uma semente, sabe? Então, quando eu sou um semeador, eu sei olhar e falar, aquilo ali é semente, aquilo ali é um pão. E até na coisa básica de você realmente estar precisando de algo, falar assim, nossa, cara, isso aqui ia ser uma benção pra minha vida. E, de repente, Deus vinha suprir aquilo. Você fala, uau. Sim. Sim. Conta Você tá aquela falando história, de um é muito pão, legal. Tá falando de um pão, beleza, não é uma necessidade orgânica, mas era uma necessidade, sei lá, familiar, Sim. locomotiva, seja lá o que for. Em outros momentos, você está olhando para situações, coisas e pessoas e fala, Deus, como eu queria poder ajudar, cara. Ó, Eu não sei como. E, de repente, Deus vem prover para você e você olha. Isso. Uau, É porque eu acho fala, que eu consigo né? comprar tal Deus... coisa. Não, brother, você acabou de ter uma angústia para ajudar alguém, para ajudar um projeto. Você olhou e falou, cara, como eu queria poder ajudar a colocar esse telão na igreja. Como eu queria ajudar esse projeto que eu vi no YouTube. E, papai, nossa, a pessoa, tá precisando, uma cesta básica, cara. E eu, de repente, naquela semana aparece um negócio que você não sabia. Aí, quando aparece para você, você fala, nossa, eu vou fazer tal coisa. Brother, Ó, e só fala, né? discernir, Deus tá fácil, supre tá a semente. Semente. Então, assim, quando a gente se torna semeador, ele vai suprir a nossa semente. Que história quando que você falou pra contar? A história de quando a gente entendeu na prática esse versículo, que ele supre a semente, aquele que semeia. Lembra da história? Você lembra? Qual delas? Tem tantas? Do relógio? Sim. Eu estava chegando na igreja, Essa é boa. que, inclusive, isso aqui é muito legal falar, cara. Isso é muito legal falar. Na nossa igreja tem um culto chamado Super Seed, Mano. que é... eu tenho até um testemunho para contar dele. Super Seed é o culto da todo super mundo semente. tem, Seed, né? Em inglês, Seed. né? Seed. Em inglês, que é semente. Que pronúncia. Você viu? Ó, Tipo a Júlia Vitória. é tipo... Obrigado, Wizard, que tem nos Na patrocinado. era do aqui. gelo, né, mano? Seed. Cara, e é um culto da super semente, que é incrível. A gente fala um dia na igreja de Atos, onde as pessoas vêm para semear. Então, as pessoas trazem o que elas têm para semear. Tem pessoas que trazem 2 malas com um monte de coisa. Tem pessoas que às vezes aparecem com uma caixa de bombom, que tem 20 Eu já fiz bombons, 16 coxinha bombons pra dentro. levar. É o dia que a gente partilha mesmo aquilo que a galera gente tem gostava com o porque eu já fiz próximo. coxinha. Tem irmãos que montam a maca de massagem dele lá e ele coloca lá e ele vai e as pessoas sentam lá e Alô, ele Johnny semeia a Cure. massagem. Cara, tem gente É que muito legal. junta amigos e fala, Semeia cara, serviço. É, Tipo, serviço. o cara faz todo. Tem uma pessoa precisando ali, ó. Você tá precisando? Eu vou fazer tal dia, eu tô indo lá. tem pessoas que juntam 5 amigos lá e eu lembro que teve um ano que juntou um GC todo, e eles deram espetinho pra todo mundo. Assim, eles colocaram a barraca lá fora de espetinho. Teve um dia que outros juntou- barraca com Picolé, bebida, entra outros com com carrinho de picolé, outros com... picolé. Teve dia que juntou Cara, o GC e deu uma moto pra um cara do GC que precisava. eu lembro. Loucura, até arrepia. É muito Cara, bonito, eu mano. já vi carro sendo semeado, já vi celular sendo Eu semeado. já vi ganhei de geladeira do meu casamento. no Super Mas, ó, Seed. tudo. Cara, É que vocês estão usando os exemplos tudo alto do Super Seed. não, eu fiz coxinha. espetinho. As 2 experiências que eu tive, eu participei de um Super Seed só, porque depois entrou a pandemia, do tempo que eu tô em Taubaté, né? Mas foi 2 coisas pequenas, mas que foi muito pontual. Aqui eu semeei, eu comprei uma camiseta na internet, marca legal, e eu não... Sabe quando você põe e não bateu muito? Tava 0. Falei, cara, eu vou semear essa daqui. Eu entreguei pro cara, aleatório, olhei aleatório, Jesus que mostrou, né? Falei, vou dar pra ele. Ele abriu, ele falou, cara, é a camiseta que eu sempre quis, eu comprei. Ele chegou a comprar a camiseta no site, não entregaram. Tipo assim, Cara, era a que camiseta da que o cara hora, queria. velho. E no mesmo dia, eu tenho uma maquininha de cabelo que a gente usa pra fazer as nossas limpezas, né, masculinas. E terrível. A maquininha tava jogada, derrubada, com os fios tudo torto. Eu falei assim, Você nossa... não foi semear ela, não. Não, Ah, tá. eu tava de tarde tentando arrumar ela pra conseguir passar na barba. No pouco que resta. Nessa barbona aqui. Esse código de barra. Eu falei assim... Eu falei, eu falei, nossa, eu queria tanto aquelas maquininhas da Philips, legalzinho, Aquela lisinha. barbeador. A marca. Foi o Judson até. O Judson chegou, Alô, Procerto. me deu uma maquininha da Philips igualzinha que deu, eu imaginei. Mano, Cara, tipo, é muito louco. É Deus muito supre louco. a semente, É cara. muito louco. Cara, E dá pão pro que come. E aí é legal que indo pro Super Seed, a gente com malas, assim, tipo, boné e
um monte de coisa, e livro, e, cara, dinheiro. Cara, é um dia muito alegre, cara. É um dia muito feliz, assim. Louvor estralando lá em casa, nas alturas, ela andando, olhando as coisas dela, eu olhando. E tipo, cara, já comprou coisa em shopping. É um dia muito espiritual. É um dia muito legal, Ninguém cara. leva resto, já deixa de... Cara, e é legal que às vezes eu falo disso em alguns lugares, eu vejo a cara da galera olhando assim, ó, mano. Nunca eu preciso viram. saber que dia que é esse culto, porque eu preciso Porque a colar lá pra intenção ganhar tá no umas que eu vou coisas. ganhar, né? É. Pra ganhar umas coisas. Aí a galera começa a rir, assim. Eu falo, é verdade, né, galera? Eu falo, então, realmente, você não entendeu nada. É. Porque é o dia da precisa super nem semente, não é o dia da super colheita. Exato. Você Aqui, tá ali ó, pra semear. Se você tiver com o coração Posso ler a invertido, base você não, aqui, não ó? entendeu nada. No mano. próprio versículo que a gente está lendo, 2 Coríntios 9, 10, 11. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Para ser rico? Não. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Em Exato. qualquer. Sempre, qualquer. É Qualquer uma oportunidade. Então, a questão não é, eu não vou lá, o que eu vou receber? Não. Jesus, o que o Senhor quer que eu dê? Sim. Pode ser de tudo, né? Cara, eu vou abrir aqui eu vou continuar a história, mas esses dias eu tava vendo um podcast lá desses caras de sabedoria, coach, conhecimento e Dos tal. que acordam 5 Sim, horas com- da manhã. Com um banho frio. Não, e o cara é cristão até. Ele falou, Mas pô, eu não mano... sou coach. E ele falando assim, pô, eu andava aqui, tal, a gente quer ficar pagando tudo, tal. E eu comecei a andar com os caras ricão. E os caras racham a conta. E deu tanto, os caras, ó, 100 pra cada. E ele, pô, como assim? Pô, essa é a diferença. Eu falei... Eu fiquei ouvindo, eu falei, Deus, me perdoa, cara. Eu assisti olhando assim, falei, Deus, me mostra na tua palavra. Então, agora eu estou fazendo tudo errado. A gente está fazendo errado. Porque não faz sentido nenhum. E a chave da prosperidade que o Senhor virou na nossa vida foi exatamente em não ter nada. E não foi um curso, um treinamento, não foi uma faculdade, não foi nada. Foi literalmente virando uma chave de generosidade em qualquer ocasião. É o que a Bíblia fala. E sem o foco no que eu vou ganhar. Em qualquer né? ocasião. Que, cara, realmente, Gálatas 4, de Deus não se zomba. O que você plantar, você vai colher. Sabe? E quando a gente começa a falar de colheita, porque o foco aqui não é viver pelo poder Aí tem da que fazer semente, outro drops. não é viver pelo poder da colheita, a gente está falando de sementes. Cara, realmente, o Senhor realmente supre. E o louco que, mano, uma semente de uma laranja tem grão de- quantas sementes dentro? Nossa. Várias. A gente não sabe, vem várias, mas a galera pode falar uma média. E De nem tanto até sempre. tanto. Pode ter até 20, até 15, sei lá. Mas uma semente daquela vai gerar quantas laranjas, se for E é plantada? legal que nem É sempre... incontável. Olha só só. o agricultor vai falar, ó, tem tantos tempos de vida, vai E gerar nem tanto. sempre- Mas é muito maior. Meu Deus, ele não deixa falar mesmo, né? É igual lá em casa. É igual lá em casa. lá. Quando ela tá comandando o Gente, estudo, que ela não me deixa Deus. falar. Cadê a colher? Eu tô empolgado. Né? Nem sempre a gente precisa entender que o tamanho da semente não condiz ao tamanho do fruto. Sim. Vamos pegar o tamanho da semente de uma manga. Olha o tamanho do É um fruto. caroção, é verdade. Sabe? Olha o tamanho da semente de uma laranja. Sabe? Então Não é nem proporcional, Não é proporcional, sabe? Pode falar. Uma coisa muito legal que a gente tem que falar é sobre a questão do tempo da colheita. Porque eu acho que todo mundo já teve experiência de você semeia uma coisa e instantaneamente você colhe. Cara, sei lá, eu dei R$100 pro Vona. Cara, você semeia no Vona, R$100. Fique à Do vontade. nada, um cara liga e te dá 1.000. Assim, tipo assim, tô usando um exemplo totalmente aleatório. Instantâneo. Só que tem coisas que vai levar tempo. Eu falei isso até pra ele, um amigo nosso que... No começo, vocês vão saber quem que é a hora que eu falar. Ele semeou muito no começo, 10 anos atrás. Tudo que ele ganhava, ele semeava pro outro chapa. Que você já sabe quem que é, né? Ainda não. E ele, porque o outro cara precisava mais e eles recebiam a mesma coisa, e esse dava para esse. E passou 10 anos, hoje ele tem um salarião, a esposa dele tem um salarião, ele investe e ganha dinheiro. Ainda eu falei para ele, mano, você tá colhendo tudo que você plantou há 10 anos atrás, você tá colhendo hoje, porque hoje, tipo, tá, vamos dizer assim, né? Explodiu. Ele tá ganhando dinheiro de tudo quanto é lado. Só que ele passou lá
sei lá, 2, 3 anos, 4 anos, semeando e ofertando, e semeando e ofertando. anos sem ver nem nada. E talvez disso aí. demorou a colheita dele. E hoje ele tem uma vida próspera, ele tem até tipo, sobrando, né? Não é assim, sobrando, mas... então, a gente tem um tempo de colheita. Às vezes ela é instantânea, mas às vezes vai demorar. E que até você estava falando, até com a agricultura, né? Sim. A terra tem que ser preparada, ela tem que regar. Tem a ver com a colheita, não tem a ver somente com a semente. Tem frutos que Ela dão 2 vezes no ano, outros antes, não. durante e depois, Exato. sabe? Então, eu tenho que preparar antes, eu planto a semente. Mas eu tenho um trabalho para que essa semente gere alguma coisa. Sim. Porque podem acontecer situações ali no meio, né, desse tempo que pode fazer acontecer, pode fazer com que eu colha ou pode fazer com que eu não colha também, entendeu? Então, é certeza que eu vou plantar e eu vou colher? Depende do que eu vou fazer com isso, depende de como eu fiz antes, como eu fiz durante, para eu poder colher. E sempre sabe? a intenção da semente vai sempre contar a muito. intenção da semente vai contar muito. Agora, você falou assim, mas por que tem gente que às vezes demora? Talvez porque então você plantou esperando alguma coisa. Sim. Por que eu fiquei surpreso, tal, que foi tão instantâneo? Porque Deus te surpreendeu Você e nem você esperava. se alegrou com aquilo. Então, será que a semente demorou? Ou será que ele não olhou para as poucas coisas que Deus fez para ele e aceitou aquilo também como colheita? Aquela... Por que a colheita tem a ver com o que eu plantei? Não. O tamanho do fruto não tem a ver com o tamanho que eu plantei. É a historinha do cara que tá morrendo afogado e fala, não, Deus vai me salvar. Justamente. Passa o navio e vem tudo e o cara, não, Deus Porque vai se me fosse salvar. assim, a gente não poderia nem aceitar. Quantas vezes, vocês podem falar, todo mundo pode falar, a gente não plantou a medida que, às vezes, que a gente recebe algo tão grande que a gente fala, mano, eu nem plantei Sim. pra isso, velho. Eu Justamente. não plantei isso, A semente isso tudo. quase sempre ela vem multiplicada. É a né? generosidade do Senhor. Ele traz Então, algo que te surpreende. Você nem plantou para aquilo. Justamente. Então, essa não é a medida. Às vezes você vai colher... Já entra nos mimos de Deus. Né? Exato. Mimo Eu, e favor de Deus, particularmente, assim. acredito que a colheita demora. Depende. Depende do que você está esperando. Sabe? Sabe uma coisa que eu já vi Nós já muito? fomos muito tentados. Sim, óbvio. Em pensar e falar, caraca, a gente semeia muito mais do que a gente colhe. É verdade. Eu já fui muito tentado Sim. no meio do processo. Porque, na verdade, gente, até o dízimo... Aqui seria teria que ser um outro drops, mas beleza. Mas Só uma pincelada. para ainda. começar, não é lei. É princípio. É princípio. Não começou em Moisés, começou em Abraão. Então, E é não tem a princípio. ver com e depois, o estender disso, as fases que a gente enxerga disso, era simplesmente para que o homem entendesse generosidade. Sim. É uma forma de Deus. Falou, cara, se isso aqui, esse tequinho aqui dói para você, tipo assim, isso aqui é para gerar generosidade. Tanto que ele falou, os religiosos já fazem isso, os 10%. Vocês, meus discípulos, tem que ser mais do que isso. Agora, eu gasto mais tempo querendo combater um 10% do que levantar uma bandeira de, gente, eu dou muito mais. De generosidade. Eu faço muito mais. Eu tenho um coração para dar muito mais. Isso que a família quer falar. Não, eu lembrei que uma vez, né, me perguntaram garrafa tá assim. com você. Uma vez me Bastante. perguntaram assim: você se lembra quando que você começou a colher tudo que vocês plantaram? E aí, na hora, eu falei, cara, não lembro o dia exato, porque eu me lembro desde quando a gente não tinha nada, eu olhava para tudo que a gente tinha, eu acordava e tinha o princípio, sabe? Eu entendi que João 14, eu gosto muito desse capítulo, sabe? Que fala sobre não se preocupe, sabe? Creiam em mim, sabe? Creiam em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, sabe? E ele fala, olha, se você me amar, eu vou fazer morada. Eu vou morar com você. Então, eu tinha esse princípio de todos os dias de manhã acordar e falar, Deus, se o Senhor mora comigo, o Senhor está aqui na minha casa, então o Senhor tem que ajudar a gente a bancar tudo. Eu olhava, desde quando a gente casou, a gente não sabe como que a gente comia, como que dava para fazer a compra, como que a gente morava naquela casa.
pra gente sempre foi muito, entendeu? Então, eu acredito que quando começou a colher, sempre. Deus sempre cuidou. Porque todos os dias eu levantava e falava, Jesus, obrigada. Eu não sei como a gente está aqui, mas a gente sabe que foi o Senhor que nos trouxe até aqui. E a Miriam, ela falou para eu contar a história do relógio. Foi porque num supersídio eu estava indo para a igreja e chegando perto da igreja foi muito rápido, um frame assim. Aquela mistura de imaginação com visão, sei lá o que era, mas eu vi eu entregando um relógio de uma marca específica, de um país específico, para uma pessoa em um país específico também. Tipo assim, era um relógio argentino. Era uma semente muito da marca específica. Festina. Eu estava colocando esse relógio na mão de um empresário na América. De um amigo na América, que lá ele é empresário. E aí eu estava colocando na mão dele, semeando. E aí eu cheguei na igreja, fiquei olhando, falei, Deus, eu já tive esse relógio um dia. E só depois que eu semeei esse relógio que eu fui descobrir que ele valia 10 mil reais. Assim. Nossa. E aí foi engraçado, porque depois a pessoa que eu dei, eu fiquei várias vezes assim, mano, e o relógio? Vendo o que tá ela lá, fez. mano, pá, beleza. O dia que ele semeou, eu trombei ele e falei assim, e aí, mano, e o relógio não lá? Ele falou assim, mano, semeei. Ele falou, então deixa eu te contar uma coisa. Ele o quê? Eu falei, cara, que relógio vale uns 10 conto. Ele, eu não acredito. Eu falei, essa é a melhor parte. Combinado? O quê? Ele falou assim, você só fala pro próximo, depois que ele semear e faz ele repassar. Então ele deve estar rodando a terra o relógio. Né? Cara, e eu falei assim, cara, a situação não estava das melhores, assim. Mas eu olhei assim e falei, Deus, amém. Você falou que eu tenho que dar e eu... Vamos parcelar eu vou em 24 comprar, vezes? vou passar o cartão, sair correndo. Normal E, da pô, já terra. vou aproveitar para comprar lá fora, que talvez eu consiga um pouco mais barato, eu vou dar um jeito e tal. Cara, resumindo, a hora que acabou o culto, assim, Do a gente supersídio. o supersídio, eu tô saindo da igreja, uma das últimas pessoas a sair e chega alguém no meu carro, assim, e fala, mano, estende a mão aí. Estendi, a hora que colocou na minha mão o relógio. E eu lembro que eu fiquei o culto inteiro, assim, falando, mano, onde que eu vou encontrar esse relógio? Como é que eu compro? Tá. E ele entregou uma palavra para mim, e aí eu peguei aquilo. E quando eu cheguei no carro, eu olhei, cara, era um relógio argentino da marca Festina. E, velho, eu explodi, assim, porque ali, nesse dia, cara, eu já vivi uma vida de semeadura, entendendo a diferença do pão e de tal. Mas naquele dia, eu realmente entendi que Deus que a gente estava saindo assim. a semente daquele Aí que você semeia. me contou ali, a história. O texto saiu e eu falei, cara, Deus supre a semente. Sim. Ali eu falei, mano de Deus, cara, Deus realmente supre a semente. Então, é um papo muito gostoso. A gente poderia ficar mais muito tempo aqui falando sobre... mas esse Só que tudo isso é sobre generosidade, Sim. gente. Exato. É sobre generosidade. De Você todas né? as formas possíveis. É sobre Você generosidade. decidir hoje, né, quem você quer ser. Você Se quer ser você, aquele se que você semeia só ou tem que come. serviço, dê serviço hoje. Vamos pedir para nossa quarta elemento, então, fazer as considerações finais, então, sobre Quarto esse tema. elemento. Sobre esse tema? Sobre esse tema. Ah, sim. Vamos lá, né? O que tem que ficar gravado no nosso coração? Que a semente, né? Ela tem mais a ver com o meu coração do que com o que aquilo vai gerar. Porque a gente planta, né? Mas é Deus quem rega e faz crescer. Então, né? A gente precisa se apegar em ser aquele que semeia. Porque Deus vai suprir. Outra coisa, decidir. Eu quero ser o que semeia, eu quero continuar sendo somente o que come pão. Porque uma hora o pão pode não vir. E se eu tenho a semente, eu posso dar um jeitinho. Nós vimos isso na pandemia agora, né? Né? A gente dá um jeitinho, planta o trigo, colhe ele, faz o pão e come, entendeu? E a questão de que por que Deus me dá isso? É para eu ser generoso em todas as ocasiões. E, principalmente, eu não tenho que plantar depois que eu tiver. Eu planto o que eu tenho e eu vou colher o que eu preciso. É isso. Então, isso é uma cultura. Cultivo. Cultive essa identidade. E eu não posso deixar terminar sem falar isso. Quando a gente virou essa chave, eu falei, cara, a gente precisa viver isso. E aí a gente começou a ser ainda mais intencional. O que é intencional? Em saber que a gente realmente está semeando.
Assim, não tá sendo só, eu coisei ela. Não, tipo assim, mano, eu vou semear isso aqui. Não precisava falar. A necessidade não Mas era colher, era mas plantar. A gente tava plantando. E aí o Danduque falou com a gente um dia assim: o meu sacerdócio diário consiste em eu ter um tempo de oração, de adoração, de leitura da palavra e de semear algo de valor na vida de alguém todos os dias. A gente, que? Todos os dias? Fazem 42 anos que eu não falho nenhum dia nessas 4 coisas. Foi assim, explodiu a mente. Então, nós saímos de algo semanal, de algo mensal para algo semanal. Em pouco tempo, nós saímos de algo semanal para algo diário. Então, eu falei assim, não, cara, então eu vou semear todos os dias. E a gente viveu uma loucura, cara. Foi uma loucura. Talvez só de falar dessa época com os amigos que viveram perto já seria um podcast completo de todo mundo lembrando de como que foi engraçado até eu prestes da meia-noite falar, caraca, eu não semeei nada em ninguém, não tinha Pix, não tinha essa parada. E eu saí desesperado, mano, vem na direção da minha casa e tal. Cara, a hora que chegava, mano, o que tá acontecendo? Eu entregava assim, mano, eu preciso semear. Mano, o que tá acontecendo? Mano, gente ficando em casa e eu falava, mano, fica mais um pouco. Mas por quê? Não, nos perto da meia-noite. Mas por quê? A hora que dava meia-noite, falou, mano, deixa eu te... pega esse tênis aqui e tal. Mas por quê? Por quê? Eu falei, não, cara, que eu já tinha semeado algo terça, eu precisava semear a quarta. Já é quarta agora. Então, tipo assim... E a gente foi realmente perseguindo isso, assim. E realmente, cara, o foco foi em se tornar generoso. Eu lembro que no dia que a gente ia comprar um carro para a Miriam, ia ser o primeiro carro dela mesmo. E a gente tinha o nosso carro, e aí ia ficar comigo, e a gente juntou uma grana para conseguir comprar um carro para ela. E o Senhor tocou no nosso coração da gente pegar aquele dinheiro o casal que estava vendendo o carro deles para a gente por um motivo de necessidade deles, nós resolvemos dar aquele dinheiro para eles de semente. Falou, olha, a gente não está... esse dinheiro é para vocês, a semente. Mas era a entrada do carro. Falou, não. E ainda manda os boletos do carro que a gente vai terminar de pagar. E eles, quê? Mas a gente não pediu. A gente começou a chorar. Falou assim, olha, por que vocês estão fazendo isso? A gente falou assim, porque a gente realmente descobriu que melhor é dar do que receber. Então, você muitas vezes recebe algumas colheitas meio constrangido. Você, tipo assim... cara, eu lembro o dia que eu colhi o meu primeiro carro. Eu ganhei um carro. E eu entrei no carro, eu fui andar assim, cara, e não existia uma celebração. Não tinha rojões dentro de mim. Eu até falei, nossa, cara, acho que eu não devia ter aceito. Deus, por que que eu... Mas eu orei para poder aceitar ou não. Jesus, o Senhor falou no quarto que eu podia aceitar. Por que que eu estou assim? Jesus falou assim, porque você já entendeu que a alegria verdadeira não está em receber. Você sabe tá que em dar. até no nosso, e aí eu falei, uau. No nosso corpo, a mesma parte do cérebro que é ativa quando a gente recebe um presente é quando a gente dá. É a mesma sensação no cérebro. Ganhei um presente, dei um presente, é a mesma coisa. A gente Olha tem só. a mesma descarga no corpo. E por que será, né, que tem pessoas que têm a dificuldade de dar e gostam só de receber? Mas é interessante, para encerrar, a gente falar, e depois a gente aborda, né, num próximo Drops, mais sobre isso. Para não virar uma teologia da prosperidade, porque tem que ter esse equilíbrio, né? Para não virar uma teologia da prosperidade. Exato. Porque a semente não tem a ver com o que você recebe. Que seja a teologia da generosidade. Isso, que seja o segredo. A diferença está aí. A teologia da prosperidade é o que eu os vou irmãos são ganhar. generosos, tragam. A teologia da generosidade é Seja o generoso. que eu vou dar. Entende? Então, a questão é... E outra, como isso não se torna uma teologia da prosperidade? Você tem muito agora? Mas e aí, você está disposto a entregar tudo de volta? Na hora que ele vier, falar assim, cadê? Você está disposto a entregar tudo de volta? É isso que vai fazer com que você continue sendo um semeador segundo o coração de Cristo. É isso. E a gente aborda mais isso em outro. E frase final. Em algum momento, as pessoas vão poder te perguntar, te falar e olhar para você, assim como já falaram, mano, vocês ganham muita coisa. E a gente responde, não, a gente colhe muita coisa. Só estamos colhendo. Então, é isso, galera. Espero que tenha abençoado a sua vida. Esse Drops. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com sua família. Compartilhe, curta. E- E Isso. hoje, acabando aqui, já procure alguém Para e semear. semeie. Isso. Semeie. É isso.
É isso aí. Então é isso, fechou. Esse foi o nosso Drops. Esse é um churrasco, irmão, é poderoso. Aleluia. Fala tchau, Vona, pra eles. Tchau. Seja membro desse canal. Sempre.